Olá, pessoal! Tudo bem? Como vocês estão? Vem entrando, que hoje vai ser muito bom o nosso papo. Vou convidar uma pessoa muito querida aqui para entrar com a gente, né? Como a maioria já está sabendo, a maioria já está assim com aquela expectativa positiva, porque é uma pessoa realmente muito especial, muito sábia, gente. Uma pessoa que eu tenho orgulho de ter na minha vida, alegria de ter na minha vida. E eu quero compartilhar um pouquinho dessas trocas que a gente faz quando ele vem aqui. Ele é acupunturista, um monge taoísta, muito cheio de alegria de viver. E palavras sábias que dão aquele toque pra gente quando a gente precisa ouvir aquela palavra para nos inspirar, né, para nos fazer nos sentirmos mais fortes, mais motivados. Então, ele é o Ashbel Almeida. Vou já convidar ele aqui, deixa eu ver se ele já tá aqui. Cadê você, Ashbel? Tá por aí? Deixa eu ver. Tudo bem, meus queridos? Que bom ver os nominhos aí que eu adoro, meus queridos seguidores que estão sempre aqui comigo, entrando, né? Vem chegando, vem chegando. Eu ainda não vi o nome dele aqui, então vou esperar mais um pouquinho, tá? Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Depois no finzinho a gente conversa, vou deixar um tempinho para vocês trocarem com ele, quem quiser perguntar, tirar alguma dúvida, tá bom? Ai, que bom, Gia. Gisele tá falando, tô trabalhando, vou deixar aqui ligadinho pra ir ouvindo. Isso mesmo, vai pegando aí as energias. De repente não vai dar pra gente meditar, mas você já fica aqui conectada, né? Porque eu pedi pra ele trazer também alguns pontos, sabe? Principais pra gente refletir sobre o taoísmo, né? São pontos interessantes, assim, que são bases aí do taoísmo. Independente, né, gente? Vocês sabem que aqui o Quinta Zen, toda a minha filosofia é sempre apoiar uma espiritualidade transreligiosa, independente da religião de cada um pode até, obviamente, se afinizar, de repente, com um caminho religioso, mas é além, né? É a gente se conectar com a nossa alma, com algo que nos estimule a trabalhar o lado espiritual do nosso ser. Tá bom? Então é interessante, eu gosto muito de estudar, né, as religiões, os diversos caminhos. Até, tava hoje dando uma lidinha aqui para ler um pouquinho sobre o taoísmo aqui, o livro das religiões, o livro ilustrado das religiões, tava vendo aqui um pouquinho do taoísmo, que aí eu pedi para ele trazer alguns pontos, assim, e depois nos guiar numa meditaçãozinha, tá? Peraí, deixa eu ver aqui, cadê ele, gente? Ashbel, cadê você? Você já tá aqui? Me manda uma solicitação. Eu não achei ele. Será que ele teve algum percalçozinho lá? Deve estar um pouquinho atrasado. É bom que vocês vão entrando, vão chegando. Ashbel, se você entrar e eu não tiver te visto, porque tá todo mundo entrando ao mesmo tempo, me manda uma solicitação, por favor, ou dá um oi aqui, fala um comentário. Cadê você? E aí, pessoal, a Cecília tá pedindo para eu dar um oi para ela. Oi, Cecília, boa noite. Eu vou falar com vocês mais pro finzinho, mas é que eu quero já trazer o Ashbel aqui para vocês já conhecerem ele, e ele vai apresentar um pouquinho, a gente vai fazer uma conexão já para dar uma sintonizada. E aí no finzinho, aí ele vai falar um pouco sobre alguns pontos que eu pedi, bem interessantes, tá? Do taoísmo, que são tipo bases filosóficas do taoísmo, e no fim ele vai guiar uma meditação, nos ajudando, nos orientando nesse sentido, igual eu coloquei lá no título, né? O Tao e o Flow. Então o que eu vejo que é uma grande dificuldade de nós seres humanos é a questão do desapego, de saber o momento de agir e o momento de fluir, de let it be, né? De deixar rolar, de deixar fluir, de ir sentindo qual é o fluxo inteligente ali da vida. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Ashbel, você chegou! Seja muito bem-vindo, meu querido! Tava aqui procurando ele, falei, gente, será que eu que não tô achando? Estamos aqui te esperando, Ashbel, querido. Vê se você consegue me mandar uma solicitação, peraí. Deixa eu ver aqui como é que eu faço, gente. Eu esqueci, eu tenho feito tanta live sozinha que eu esqueci como é que faz pra mandar solicitação. Vê se você acha um botãozinho aí pra me achar a solicitação, pra me mandar a solicitação, Ashbel. Por favor.
Alguém lembra como é que faz, gente? Esqueci. Tô tentando clicar aqui no nome dele. Eu acho que é mais fácil você me mandar uma solicitação, vê? O André de Santana tá ali falando, né? Tudo bom, André? Então, tá falando mal, mas o taoísmo é mais filosofia que religião. Então, eu trouxe com essa pegada, com esse olhar, né? De uma filosofia, assim como eu sigo a filosofia da cabala, do espiritismo, eu gosto de pegar, né, um pouco do budismo, eu vou misturando e faço um mix da minha própria filosofia de vida. E cada um vai filtrando, né? O que achar útil, o que achar interessante, o que ajudar, o que achar que ajudou, né? Na sua vida, lá, a Gia tá falando, verdade, isso é um desafio, desapego, exatamente. Olha lá, o Asbel enviou uma solicitação. Ao vivo, vem Asbel, vem comigo aqui, compartilhar essa energia, sua luz. Olá! Ê! Tudo bom, querido? Gente, Tudo bem, esse é o querida? nosso querido Asbel, é o terapeuta da família, né? Eu e minha irmã fazemos acupuntura com ele. Tinha até um tempinho, eu fiquei um tempinho sem fazer, mas olha, eu vou te falar, eu super melhorei daquela tendinite que eu tava. Gente, eu tava dançando, assim, bastante esses dias e tava correndo também, enfim, tava sentindo pegar aqui a minha tendinite. Eu falei, isso é caso pro Asbel, eu vou dar já uma recarregada aqui, uma reequilibrada. Né? E aí, ó, eu não te dei o feedback de imediato, eu falei no dia seguinte, melhorou. Mas eu fiquei meio cabreiro, fiquei meio assim, não vou nem comemorar, assim, curei, tô ótimo. Mas olha, resolvi esperar firmar. Firmou, tô sem nada, graças a Deus. Show, Porque ele é show, show, acupunturista show, também, gente. show. Ai, que bom, Ótimo, Asper, você me salvou mais uma vez, muito bom. legal. Então, Querido, um além prazer de ser enorme um estar monge aqui. taoísta, né? Ele é Uhum. acupunturista também. Muita sabedoria aqui que nós vamos trocar hoje, né, Ash, meu querido? Eu Vamos, tava vamos. falando aqui antes de você entrar do quanto que em cada encontro, né, quando a gente faz uma consulta com você, uma sessão, como é que a gente troca umas ideias legais. Eu falei, gente, eu quero compartilhar isso. Na última sessão mesmo, semana passada, eu falei, queria que isso já estivesse sendo gravado numa live. Por isso que eu Sim. tive ideia, né, de Aham. te convidar. Foi legal. Aham. Muito bom. Querida, é um prazer enorme estar aqui. Eu agradeço imensamente esse convite. E vamos ver se a gente bate um papo legal aí, não é isso? Com certeza, muito estiloso, tá lindo, adorei seu look. Trazendo essa inspiração. Muito Hoje eu nem prazer. pude me arrumar muito, gente, porque eu tô aqui numa batida mega atendendo, mas botei meu bind aqui, tô com meu toquezinho aqui oriental, tá? De leve. Show. Mas assim, Leve, vamos leve. lá bater esse papo, né? Eu tava comentando com eles, né, Asbel? Claro que hoje é um primeiro momento, com certeza, né, se você quiser, a gente vai fazer outros encontros aqui. Sim, É, porque você tem muito conhecimento, isso que eu sempre comento, né? Eu falei, gente, você tem que fazer uma live comigo, ou lives, no plural, né? Porque ele tem isso muito aí. conhecimento, muito conteúdo, que agrega realmente, sabe? Uhum. Então, eu tinha separado alguns tópicos que eu pedi para ele se guiar, mais ou menos, porque o taoísmo e a sua própria sabedoria de vida, a sabedoria que a gente vai agregando, né, no nosso olhar, Uhum. é muito ampla. Então, hoje é uma pequena introdução, queria que você desse uma palhinha, mas eu meio que pincelei uns tópicozinhos, assim, que eu sei que são bases filosóficas aí para o taoísmo. Sim, E que você pensou, né, de repente a gente fazer primeiro uma sintonia para dar uma baixada na bola, quem tá vindo da sim, sim. correria, depois a gente ter esse Acha uma papo, boa? e depois Você você acha uma fazer uma boa? meditaçãozinha. Achei ótimo, achei ótimo. Uhum. Acho que é Então, super legal isso. eu tinha pensado a gente fazer uma prática bem rapidinha, só realmente para a gente sintonizar, ficar todo mundo na mesma vibração, e aí depois a gente continua falando. Pode Isso, ser? perfeito. Tá. Né, pessoal? Com Então, certeza eles gostaram, que aí a gente já dá aquela sintonizada, a gente já vai até isso, ouvir suas palavras mais centrados, né? De um outro lugar. isso. Sim, Acho sim. ótimo. Então, a minha sugestão da gente fazer é o seguinte: eu vou recitar um mantra, é o mantra da luz dourada. Esse mantra é em chinês. Como as pessoas não devem, né? Pode ser até que tenha alguém que saiba de cor, se quiser fazer junto, ok. Se não, a minha sugestão é a seguinte: é bem conhecido o mantra de fazer Om. Então, enquanto as pessoas fazem Om, eu recito o mantra e ao final eu vou tocar o sino, tá? Dá para ouvir, deve dar. Dá para Dá, ouvir bem aí? dá super para ouvir, ficou ótimo. Tá. Aham. E aí a gente encerra essa prática. Vai ser rapidinho. Então, eu vou dar uma primeira orientada. O OM deve ser praticado da seguinte maneira: você vai fazer OM, sendo que
prática, você deve fazer como se tivesse com um ovo na boca e você deve sentir vibrando, principalmente no baixo ventre. Então você inspira e expira. Quando expira, emite o som. Procure sentir que você está vibrando aqui. Ao sentir aqui, em vez de sentir na garganta, você procure sentir aqui no baixo ventre, você vai sentir como que o seu corpo inteiro vibrando. Esta vibração ela é de extrema importância, ok? Se a pessoa não quiser fazer isso, quiser ficar em silêncio enquanto escuta a minha recitação e a recitação, quer dizer, sua talvez dê para ouvir também, né? Mas as outras pessoas vão estar apenas vibrando, todo mundo sente a mesma frequência. Pode ficar em silêncio também. É aí a escolha de cada um, tá bom? Então, olha, o Om deve ser feito assim, olha. Inspira de novo e faz de novo. Faz o O e o continue vibrando, sentindo o corpo inteiro vibrar enquanto eu vou recitar o mantra da luz dourada. Ok? Tá. Para a gente começar junto, então. Você acha que tem alguma dúvida, Kia? Não, tá ótimo. Então, Vamos lá. quando eu tocar o sino, a gente começa, ok? Deixa eu só falar, gente, para esclarecer bem, né? Porque tem gente que é bem iniciante. Então, assim, inspirou, na expiração solta o om mais lentinho possível, né, Aspel? Isso. Aí volta a inspirar e soltar até ouvir o sino. Se quiser ficar de olhos fechados, ok, até bom também. Isso, e puxando o ar lá da parte baixa do abdômen, como a gente sempre faz aqui, né, pessoal? Quem for novo aí, pensa nisso, né? O ar sendo preenchido lá da parte baixa do abdômen, né? Então vamos lá. Então eu vou tocar o sino 3 vezes. Na terceira vez, a gente começa, ok? Uhum. Ok? Ok, já sintonizamos. Só para já chegar chegando, né, Asbel? Se alguém perceber assim um certo tremor no corpo, todo o corpo tremendo, é normal, tá? Não é nada estranho, não. É normal isso. Então, é até bom quando a pessoa tem uma sensação de corpo inteiro vibrando, mesmo quando termina. Inclusive, quando a gente para assim, ficar alguns minutos, olhos fechados. Quando você fizer uma prática sozinho, você pode fazer a mesma coisa que a gente fez. Não tem nada de uma dificuldade muito grande. É bem interessante. Fica um pouco respirando. Se quiser depois entrar numa prática meditativa, que inclusive a gente vai fazer uma prática ao final, simples, ou qualquer prática que você conheça, é bem interessante. Tá bom? Muito legal. E a Sara M. Almeida está falando, sinto sempre no meio das sobrancelhas. É justamente o terceiro olho, né, sendo ativado. E é bem comum isso, né? E é maravilhoso. É super bem-vinda essa sensação, inclusive, né? Mostra que já está trabalhando Tá, e a outra, se não intuição. sentir nada, não tem problema, tá, gente? Porque às vezes a pessoa pensa assim,
Ah, eu não senti nada, eu vou parar, nunca mais eu vou fazer isso, que não serve para nada. Não. Continue fazendo, porque não necessariamente todo mundo sente alguma coisa e sentir alguma coisa não é fundamental. Não é fundamental, tá? Continue praticando. As filosofias orientais, todas elas, pelo que as que eu conheço, todas elas são muito baseadas em práticas, tá? Sim. E a prática, ela, ao exercitar, você aí sim vai ganhando alguma coisa, tá bem? Mas não precisa nem ficar preocupado se vai sentir ou não. Apenas pratique. E lembrando que está trabalhando, né, esse centro de energia, seja o Sempre da trabalhando. intuição, seja reequilibrando mesmo todos os outros centros de energia que são ligados, né, os chakras, né, que são ligados aos nossos órgãos, nossas glândulas, hormônios, as nossas emoções. Então, isso vai sendo reequilibrado à medida que a gente faz uma respiração profunda, que a gente faz essa conexão. Isso irradia, né, energia, vitalidade para o nosso campo eletromagnético, como a gente vem estudando, né? Quem já frequenta aqui ou Tools for Life sabe disso. Mas é bom lembrar. Mas é o que o Ashbel falou, nem sempre você vai ter uma sensibilidade. Igual no Quinta Zen passado eu ensinei a fazer assim, friccionar a mão e ir percebendo, né, esse centro de energia das mãos. É bem claro quando você está acostumado a aplicar reiki, quando você está acostumado a ativar isso, mas às vezes a pessoa pode ainda não sentir. Não significa que não está trabalhando, é igual uma consciência corporal, né? É isso aí. Agora, aqui nesse momento eu só fiquei meio receosa de fazer meu on, fiz meio timidamente, porque aqui na live a gente tem que lembrar desses detalhes técnicos, né? Se a gente falar junto, meio que tampa a voz do outro. Ah, tá bom. Então na respiração final, na meditação final, gente, fiquem aqui até o finzinho que ele vai guiar uma meditação depois que a gente trocar aqui um pouco para inspirar todos nós, né, quanto aos valores taoístas, nos ajudar a fluir com a vida, a desapegar, a praticar a sabedoria aí do tal, né, esse caminho espiritual mais sábio. Então a gente vai trocar Uhum. uma ideia sobre isso, mas depois a gente vai fazer uma meditação já mais inspirados. Mas aí eu prefiro até que você fique com a palavra, porque como a gente está sem Perfeito. fone, sem microfone, Sim, então, para não, senão um trava a voz do outro, tá? sim, tá Mas ótimo. enfim, aí vamos trocar uma ideia aqui rapidinho, né? Na psicologia positiva, quando a gente tem essas experiências assim de alegria, de nossa, esquecer o tempo, você tá fazendo alguma coisa, você tá com alguma pessoa que faz você o tempo parar, né? Você tá lá dançando, ou você tá ouvindo uma música que te toca o coração e você vira um com aquela música, isso é o que a gente chama de flow. Quando você está numa situação que você está em dúvida, que você está meio em crise, não sabe muito bem o que seguir, mas aí você vai tendo sinais que, uau, você sente que você se sente mais vivo e que te reconectam com o flow. Então a gente chama isso de um fluxo inteligente da vida que vai nos guiando, nos encaminhando para os nossos melhores caminhos. A gente sabe que o universo fala com a gente através de Uhum. sinais, de pessoas, de situações que vão chegando, né? Que Sim. é tudo interligado, é uma dança cósmica, né? Como eu gosto de falar. Então, assim, eu queria que você Entendi. trouxesse para a gente um pouco das bases do taoísmo para nos ajudar nesse sentido, inclusive desde finados, desde novembro lá, e por conta desses eclipses que são empurrãozinhos, né, energéticos aí que o universo traz para a gente seguir em frente, para a gente desapegar, deixar o que não nos serve mais, mas que a Sim. gente sabe que nós, humanos, temos às vezes um pouco de dificuldade com isso, porque a gente vai se apegando, se envolvendo, a gente tem medo, né, do desconhecido. Então, eu queria que você trouxesse um pouco assim das bases para nos inspirar, nos fortalecer nesse sentido, né? Uhum. Então, Bom, então, eu, como você tinha falado, algumas palavras assim, né, que realmente são sim. chaves, né? E Eu para posso tem, como até você disse, citar aqui. Você quer que eu cite? Eu vou só citar, sim, gente. pode Antes, a citar, nossa pode, combinação foi muito rápida, né? Porque eu confio na nossa sintonia, no nosso flow sim. aqui, né, Aspel? No nosso flow. Opa, peraí, gente, que meu tripé eu já falei que não tá dos melhores, né? Eu tenho que comprar outro. Ele deu um defeitinho aqui, ainda não consertei direito. Mas enfim, eu tinha pedido para ele citar uns pontozinhos e ligar com essa filosofia, e aí eu vou te dar a palavra. Mas assim, eu falei, fala um pouquinho sobre algumas bases que eu li, fiz uma lidinha rápida aqui no meu livro, dei uma lidinha ali. E falei, bom, pontos interessantes que nos ajudam a nos conectar com o flow, né? A serenidade, a não ação, porque às vezes, né, como Uhum. é que a gente vai saber se é o momento de agir ou o momento de fluir? Né? O vazio, então se conectar com esse vazio, o domínio dos desejos,
não ficar ali vendido para os nossos impulsos, né, para nossa ansiedade, enfim. A simplicidade, a espontaneidade, a contemplação da natureza como fonte de energia e os três tesouros, né, que é uma base aí do taoísmo, que é a compaixão, a moderação e a humildade. Então, assim, agora brinque com isso. Não que você precise falar tópico a tópico, mas assim, brinque com isso, Enfim. desenvolva. Então, a primeira coisa, assim, falar um pouco sobre a própria palavra tal, é uma palavra que ela literal, existe uma tradução literal. Tal é uma palavra comum, é uma palavra que dentro do mandarim ela significa caminho, tá? Então, tá, uma vez, inclusive, há muitos anos atrás, eu tinha uma camiseta que tinha o ideograma tal. E um chinês, assim, rua, rua, ele apontou e falou rua, que isso lá é rua, é um caminho, entendeu? É caminho, é... Sendo que quando se fala do Tao em relação à filosofia do taoísmo, esse Tao ele abrange mais coisas, ele não é apenas o caminho, ele significa o caminho, o caminhante, caminhando. São as três coisas. Existem muitos dessa questão baseado no três. Isso em muitas tradições acontece, essa questão do três, né? Então, essa tradução de Tao enquanto não apenas caminho, mas sim o caminhante, você precisa de três fatores para que seja o tal, na verdade, ligado a esta tradição. Então, por exemplo, vamos supor que eu falasse assim, a Kelly está no tal do violão. O que seria o tal do violão? O tal do violão, você precisaria ter três fatores. Precisa ter a pessoa, que é ela, precisa ter o caminho, que é o violão em si, e precisa ter ela praticando. Porque se tiver apenas ela e o violão, e ela não estiver lá tentando tocar, ela não está no tal do violão. Se ela estiver, mesmo que ela esteja tocando Cai Balão e cantando desafinado, ou mesmo, não é nem cantando, porque o caso é tocar, né? Então, tocando desafinado, errado, não importa. Ela está no tal do violão, porque ela tem o caminho, existe o caminhante e ela está caminhando. Essas três coisas precisam acontecer. Ela está, se ela não praticar, não está no tal do violão. O tal, então, enquanto essa questão da filosofia, que é falar do tal do taoísmo, você precisa ter o caminho, você precisa estar no caminho, é o caminhante, caminhando, fazendo uma prática. Se você está apenas num campo mais teórico, estudando, mas você não está realmente praticando aquilo, alguma prática que seja, ou uma prática que seja de recitação de mantra, de meditação, ou no mínimo, tentando praticar a filosofia, que é uma das coisas, ela falou dos três tesouros, por exemplo, você praticar os três tesouros. Existe mais de um três tesouros, tá, Kelly? Existe o três tesouros, que é, você falou aí, eu não me lembro as palavras que você usou, você falou Compaixão, compaixão, moderação e humildade. e humildade. Mas Então, o assim, eu nosso falei mestre... como leiga, tá? Isso, Falei, não, tudo fundei bem, não, tudo aqui. bem. Então, tudo bem. É que essa tradução, o nosso mestre, quando traduziu, que ele era chinês mesmo, e ele era como chinês, e veio para cá, para o Brasil, aos 14 anos, ele tinha um domínio de ambas as línguas. E ele traduziu a fonte que você chegou como compaixão, ele traduziu como afetividade. Tá bom? Tá. Essa palavra afetividade, por que ele traduziu como afetividade? Que, na verdade, é amor, entende? A palavra, o ideal seria assim, amor. Só Sim. que amor é uma palavra que está tão desgastada e com interpretações, muitas vezes, tão distorcidas, Uhum. ele preferiu usar a palavra afetividade. Pode ser que até o autor da fonte que você pegou botou compaixão, também para trazer um pouco, para chamar a atenção. Tá? Tá. Porque, na verdade, compaixão, afetividade, amor, é sempre a mesma coisa, como sendo um amor universal. Essa Tá. é a ideia. E você falou moderação, e que o nosso mestre traduziu como simplicidade, tá? Que acaba dando na mesma, entende? São maneiras de você falar. E humildade, aí é a humildade mesmo que ele traduziu como humildade. Humildade é o sentido de você... a tradução mais precisa seria você não desejar ser o primeiro diante do céu, tá? Essa ideia de você não querer ser
sempre o primeiro eu se colocar numa postura Uhum. arrogante, Uhum. tá? Não significa que algumas vezes você precise estar numa... Por exemplo, agora nós dois estamos aqui numa live, nós estamos à frente, nós estamos falando alguma coisa, tentando transmitir algum ensinamento, ok? Uhum. Se você ficar muito ao pé da letra, ah, não, eu não tenho nada para falar, eu sou uma É. pessoa muito que eu tenho só a aprender, eu não sou uma pessoa para falar, eu não É. vou falar porque eu realmente não tenho que falar. Então você não sabe, não passa, não é isso. Não é Aham. uma coisa para você. Não, acaba sendo um pouco hipócrita isso. É Uhum. para você transmitir o que você tem a transmitir. Se chegou algum momento e alguém tem algo a passar para você, ótimo, esteja aberto, dentro do flow, como você falou, para você Isso. aprender alguma coisa também, porque sempre você tem o que aprender, sempre. É. Isso não tem fim. Esse caminho, o tal do taoísmo, e que eu fico até um pouco assim quando a gente fala sobre isso, porque pode parecer o taoísmo tem uma coisa assim que me encantou muito quando eu comecei a estudar isso, que é a questão do não, essa questão da humildade, de não querer até, tipo assim, não é a melhor filosofia, entende? A gente nunca se coloca assim, ah, é o melhor de todos. Não Uhum. existe nada melhor do que isso. Não é isso. Tanto é, aliás, isso de uma maneira geral, as tradições orientais, elas têm uma característica em que se você, vamos supor, isso eu sei que o budismo é assim também, porque eu já Sim. muito no início, passeei um pouco por ali, mas eu não posso falar que sei muito, porque realmente estou longe disso, mas eu sei que isso acontece também, né? Por exemplo, então eu vou citar de uma outra tradição, porque eu sei que é assim até para até para enriquecer. Se você chega, você pratica o budismo, e algum dia você chega lá no budismo, na sua, onde no Dharma, lá na Sangha que você participa, você fala, ah, eu não vou vir mais aqui não. Ué, por quê? Ah, porque eu fui lá no Hare Krishna e eu gostei muito. Alguém vai chegar para você e vai falar assim, você você se identificou mais com Hare Krishna? É, me identifiquei. Você acha que você está se tornando um ser humano melhor frequentando lá o Hare Krishna? Ah, sim, com certeza, me identifiquei muito mais. Nossa, que bom. Vá lá, sim, isso vai ser bom para você. Essa postura que as tradições orientais têm, isso me encantou de uma maneira, mas assim, muito, entende? E que eu vi isso no budismo, eu vi isso no taoísmo. O taoísmo, por conta, inclusive, do templo, que inclusive eu morei nos fundos do templo durante muitos anos, pessoas vinham para fazer as práticas de meditação ou até para participar de algum ritual. Essas pessoas tinham, muitas vezes, um engajamento com outras egrégoras, com outras tradições, assim, muito fortes. E Uhum. nem por isso nunca foi um problema, nem para nós dentro do taoísmo, quanto para ela, dentro da prática dela. Então, esta questão passa, inclusive, por essa questão da própria humildade, entende? O que Sim. sempre o nosso mestre falou, e eu repito, é que muitas vezes vale a pena, sim, vale a pena você buscar, procurar, porém, quando você encontra alguma prática em que você percebe que você tem uma afinidade, dá uma mergulhada nela, entende? Porque quando Uhum. você vai mais profundo, você consegue uma transformação pessoal mais forte, uma, uma, eu falei, transformação, nós falamos muito sobre isso, sabe? Sobre uma transformação pessoal mesmo, para você ganhar uma maturidade espiritual. Essa maturidade é que no final das contas é o que todo mundo quer. Tá? Qualquer uma das tradições era como se fosse assim, você imagina uma montanha, um topo de uma montanha, todo mundo quer chegar nesse topo dessa montanha. Só que existem caminhos diferentes. Nada mais é do que isso. O budismo vai por um lado da montanha, o taoísmo vai por outro lado da montanha, uma outra técnica vai por outra técnica, o shintoísmo. Uma vai ser mais difícil num tipo de coisa, outra mais difícil por outro. Pode ser que para uma pessoa seja muito difícil escalar uma montanha, assim, fazendo um ataque frontal com uma corda e puxando. Pode ser que para outra pessoa, ah, não, esse negócio de caminhar 20 quilômetros para dar uma volta nessa pedra, fala sério, eu quero mais é puxar a corda, faço força, mas eu cheguei ali.
Beleza. Isso é de cada um, isso é uma coisa muito pessoal. Por conta dessa questão pessoal é que existem as tradições diferentes. As tradições diferentes, elas simplesmente vão ter linguagens diferentes para que você utilize essa linguagem para fazer essa conexão com o sagrado. Porque o sagrado é um só. Existe apenas um sagrado. O sagrado é o sagrado, e esse sagrado é um nome. Flow é outro nome. Para a mesma coisa. É a mesma coisa. Nós damos nomes diferentes. Isso é uma coisa do ser humano. Se você tem percebe que para você fazer essa conexão com o flow, com o sagrado, o fato de você ficar observando as ondas do mar, aquilo te traz essa conexão, ótimo, faça isso. Se você percebe que é uma recitação de mantra, que você vai ficar ali, vai ficar ali, vai ficar ali, que é você fazendo uma oração, você vai ficar ali, Pai Nosso, e vai, vai, vai. Se é Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, se você vai ficar nisso, ok, faça, mas faça. O que você fizer, se for uma prática de meditação, por exemplo, tem pessoas que falam assim, esse negócio de meditação não dá para mim não, eu sou muito ansioso. Ok, não tem problema, não medite. Faça outra coisa. Experimente um outro dia. Se algum outro dia você vai experimentar e você... Uau! Que legal! Ótimo! Você percebeu uma conexão daquela maneira. Sim. Não tem problema. Tem gente que dança, você falou de dançar. O dançar é isso, ótimo. Minha esposa estava falando que o nadar para ela, quando ela começa a nadar, ela vai nadando, ela quase que entra num estado meditativo, porque ela não pensa em absolutamente nada além do que ela está respirando e fazendo abraçada, procurando fazer aquele movimento de uma maneira da maneira mais adequada possível, e aquilo vai trazendo ela um estado em que ela vai entrando num estado quase que meditativo. Ok? Isso é sempre válido. Ok? A Gabi Beatriz acabou de falar isso. Ela falou, acredito que o esporte também favorece essa conexão. É exatamente isso. O importante, né? É algo que te traga para o momento, algo que te traga para aqui agora, para se desconectar das preocupações, dos pensamentos e praticar a presença, né? Acho que esse é um grande ponto também. Você um grande fica no aqui e agora, né, da meditação. O ficar no aqui e agora, né? Que é falado muito, né? Sim. Eu pratico esporte de endurance, né? Eu faço esporte de... Olha, ninguém me leva para nenhum sanatório não, tá? Que eu vou contar aqui, mas... Pois é. Revela esse seu lado. Eu faço ultramaratona. Porque é um equilíbrio, né? O equilíbrio é a prova de um equilíbrio entre o espiritual e o físico, gente. Porque a gente está aqui no mundo físico. Então, você ter esse domínio do seu corpo, igual você vai contar agora, já é uma prova de que você está, assim, né? Equilibrado nessa coisa. Olha, é quase que... de meio, né? Isso. Você vai... Eu faço esse esporte de endurance que é ultramaratona, então corridas de 50 quilômetros, 100 quilômetros. Eu fiz uma corrida de 140 quilômetros há menos de um mês atrás. Chega num momento, eu inclusive gosto muito de recitar mantra. Esse mantra que eu recitei, eu fico recitando. Eu fico recitando enquanto eu vou correndo e vou recitando. Eu entro na minha moto, eu ando de moto, eu começo a recitar mantra. E muitas vezes é mental, outras vezes eu vou falando, e essa prática, ela vai incorporando. É uma coisa interessante, você percebe, você sente de uma maneira diferente um estado em que você entra. Então, essa recitação você vai fazendo, vai correndo, e no meu caso é corrida, eu vou correndo, chega um ponto, o seu corpo ele entra num outro estado de vibração em que é muito particular, realmente só sabe quem faz isso. Eu não estou dizendo que é só quem faz corrida, entende? Pode ser qualquer outra coisa. Pode ser uma dança que a pessoa, quando entra, pode ser uma natação. Alguém, você falou o nome Ana Beatriz, né? Comentou sobre esporte. A sua esposa nadando, né? Buscando ali aquela precisão do movimento. Ela está focada ali. É muito bacana. Você realmente faz isso. O taoísmo fala muito do caminho da naturalidade, tá certo? Esse caminho da naturalidade que o budismo chama de caminho do meio, é a mesma coisa. O caminho do meio e o caminho da naturalidade, como o taoísmo chama, é a mesma coisa. É você seguir
É Tá você bom seguir um. você me esclarecer isso, porque eu achava até que esse termo caminho do meio era do tal, sabia? Achava. Pode chamar, não tem problema, não, sabe? Mas só tem, tudo bem, é o que você falou, são apenas linguagens diferentes, São né? linguagens, são É linguagens. É esse o porque eu estou mais significado, né? habituado e acabo falando assim, mas são linguagens, né? Tá. Por exemplo, o, nós optamos por chamar a Deus mesmo, né? A gente, lá na China não se fala a palavra Deus, mas aqui no Brasil a gente está tão acostumado a falar Deus, por que eu não vou usar a palavra Deus? Eu uso Deus. Aham. Lá na China não se fala a palavra karma, porque você tem um nome em chinês para esse nome, mas aqui é tão existe um senso comum. Todo É. mundo sabe o que é karma. A gente fala karma. Né? Meu Aham. mestre costumava brincar, inclusive, né? Ele falava que você, tipo assim, ele usava uma coisa que é muito engraçada. Você tem um comportamento, por exemplo. Ele usava esse exemplo. Você tem um comportamento de todo dia você faz alguma coisa que é nocivo para a sua saúde. Um belo dia você realmente acorda e para de fazer aquele negócio. Aí no dia seguinte que você parou, um mês depois, vem uma doença que tem a ver com aquela coisa que você tinha de nocivo. Aí você fala assim, peraí, mas eu mudei tudo. Aí ele falava, mas tem o Credit Karma, né? Aí o Credit Karma, você, Pois você tem que pagar, né? Tem que é. pagar o Credit Karma, né? Que você... São coisas que você vai fazendo, é uma brincadeira que ele fazia, assim. Sim, Que sim. são as escolhas que nós vamos fazendo. Estas escolhas que nós fazemos dia após dia, todo dia você é um ser novo, sim, para escolhas novas. Existem coisas que você já fez escolhas. O aprendizado com que aparece em relação a questões que você já escolheu é que é uma das coisas mais importantes. Na verdade, é aí que você tem escolha. Você não tem escolha, por exemplo, se você sofre um acidente. Você, caramba, eu sofri esse acidente, eu queria não ter sofrido. I'm sorry, já sofreu. É. Tá? É como um exemplo que é bem fácil. Imagina assim, você tem um desejo enorme de dirigir um carro esporte, mas um carro muito forte, bom esporte. Aí você vai para Via Dutra, né? Lá para Dutra, e pega esse carro que você pegou e você acelera 200, 250 por hora e não é uma pista adequada para isso, você não era para fazer isso, e aí você entra numa curva lá e aí tinha um óleozinho ou uma areiazinha, e você começa a rodar, aí vem um caminhão ou vem um precipício, alguma coisa, e você está caramba, eu não queria estar ali. Já era, você já escolheu isso. Se você estivesse na velocidade limite, provavelmente você não estaria numa condição tão assim. Então, esta escolha, que é a cada momento que se faz, é como que eu lido com o que acontece aqui e agora. O que é que você está vivendo hoje que relaciona com situações anteriores? Esta escolha já aconteceu. Você já escolheu estar no seu carro lá 250 por hora? Não era para estar. Mas você já escolheu estar e você está. Como é que você lida com eles girando ali? Ali é muito rápido, né? Esse exemplo acaba que é bom você tentar expandir isso. Como é que você lida com uma doença que aparece? É. Como é que você lida com uma situação em que você está quase falindo, por exemplo, né? Peguei coisas ruins, né? Sim, Mas se sim. pegar coisas boas, por exemplo, como é que você lida, por exemplo, com uma promoção que você não esperava? Como é que a gente normalmente não fala do bom, né? Mas como é que você lida com uma situação em que você ficou numa situação próspera, muito próspera de repente? Você vai ficar uma pessoa arrogante? Você vai ficar uma pessoa em que vai muito poder? Como é que você fica com essa situação de muito poder? Porque com muito poder, muitas vezes, colocam num pedestal. Como é que você lida com isso? Né? Você, às vezes, parece numa situação em que todo mundo acha que você é muito sábio e você é demais. E olha só, não, né? Você é um ser humano num trabalho, né?
nós dois estamos aqui conduzindo essa questão e orientando, falando questões de sabedoria, mas a gente está no caminho igual a todo mundo, Sim, Kelly. total. Eu tenho, Sempre lembro o pessoal disso aqui, é. olha, eu tenho Tô aqui plena guiando, convicção. mas assim, a gente tem que exercitar em primeiro lugar em nós mesmos, Isso né? aí, Com olha, certeza. eu falo isso desde sempre. Eu não Sim, sou flor que se cheire. Porque se eu fosse flor que se cheire, eu não estava encarnado aqui. sim. Eu Eu tenho sempre falo absoluta isso também. convicção disso. É, Absoluta convicção. E esse sim, trabalho, se a gente faz um trabalho, se alguma coisa você tem uma consciência um pouquinho mais elevada que alguém, não é para comparar com ninguém, mas se sim, você tem uma consciência um pouquinho mais elevada sobre determinado assunto, porque também não é sobre todos os assuntos, sobre algum sim, determinado assunto, e você tem a capacidade de pegar e trazer luz, essa é uma sim. questão, trazer luz para uma situação Isso. para ajudar um outro ser, ótimo. Mas também você também não vai pegar assim e iluminar essa pessoa. Olha só, vê isso aqui. Isso não é impossível. É, Se a pessoa dá abertura para você trazer luz, ok, traga luz, ótimo. E se a pessoa não consegue ver, ok. Luz demais também às vezes ofusca. Você não tem como. Se ofuscar é você querer forçar alguma coisa. Isso não é do flow, entendeu? é, porque o flow respeita o ritmo, respeita o processo, E é o tal. inteligente, Nós né? chamamos de tal, né? Não é Exato. o tal. O tal é esse fluir. Esse é o tal. É o que flui. É o caminho da água, é o caminho da sabedoria. A água vai fluindo. Esse fluir, esse sabedoria. Então, os três tesouros é afetividade, é simplicidade, é humildade. Tá? Você falou um outro termo aí que é muito falado dentro do taoísmo, que é a não ação. Isso. Esse termo não ação é um termo. Deixa eu ver a hora, porque eu estava olhando que é a hora, porque a gente não se perder, porque eu, Não, eu não, falo tá aberto, tranquilo. É, nossa, são 8h20 já. para você Caramba, não ver. me dei conta que O passou tempo, tão rápido. Meu Deus, você é o tempo passa. hipnotizante, hein? Não, é porque É, 8h30, infelizmente, só tem 10 minutos. Então, assim, como a tá, gente ainda quer meditar um pouquinho, porque 8h30 minha paciente chega, infelizmente, gente. tá. Eu vou Nossa, só como falar sobre voou. essa não ação e a gente aí faz a prática, ok? Tá bom, Bom, ótimo, a não perfeito. ação, só para. Porque, como é um termo bastante falado dentro do taoísmo, e às vezes as pessoas ficam em dúvida. Não ação não é não agir. A não ação é o agir sem intenção. Mas como agir sem intenção? Sempre você tem uma intenção. Sim, você sempre tem uma intenção. Nem que seja uma ação luminosa. Mas é uma agir sem segundas intenções. Tá? Sem algo malicioso. Então, por exemplo, se você pensa, você está parado num sinal. Esse exemplo é o que eu dou sempre, tá? Você está parado no sinal e de repente vem uma bola, você está esperando para atravessar a rua. Vem uma bola passando. Você meio que não pensa, mas você pensa, pode vir uma criança, alguém correndo atrás da bola, e de repente vem uma criança mesmo, você não pensa, você para essa criança para ela não atravessar a rua. Porque ela ia Aham, atravessar a rua para correr atrás da bola. sim. Isso é uma ação sem intenção, tá certo? Uhum. Agora, vem uma bola, você para e olha, vê que é uma criança, vê que essa criança é a filha do seu chefe, está meio longe, você espera ela chegar bem pertinho para o seu chefe ver que você está ali distraído, mas que você salvou a filha dele, entendeu? Seu chefe, a sua chefe. Aí vem você, salvei. Aí você pega e mostra, salvei seu filho. Cara, sabe, não é isso. Sei. Quando você age naturalmente, fazendo o que você tem que fazer, sem segundas intenções, é o agir, esta é a não ação. Ah, tá. Você deve agir. A gente precisa agir. Mas agir quando é para agir. Sim. Quando não é para agir, não haja. Às vezes não é para agir. Às vezes a pessoa precisa. Alguém vem falar alguma coisa, contar alguma coisa para você, a pessoa está muito angustiada e quer falar. Deixa a pessoa falar. Ela não veio, ela às vezes não está te perguntando nada. Ela só quer alguém para falar. Igual lá naquele filme do Náufrago, em que o Tom Hanks tinha uma bola, que era o Wilson, né? Ele falava com aquela bola. Ele sabia que aquilo não era um ser, né? Era só uma bola que ele que ele precisava falar. Às vezes você precisa falar para alguém. Tem gente que tem essa necessidade. Às vezes é um momento que você está de angústia. Muitas vezes o profissional como você, que ouve as pessoas,
ela precisa ser ouvida. Então, Sim. se você, às vezes, é essa pessoa que vai ouvir, antigamente nem tinha, né? Esta profissão tinha os amigos. Os É, amigos ouviam. Tem sim, gente que ouve, tem essa capacidade maior de ouvir, então ouça. Se a sua isso. função é ouvir, ouça. Se essa pessoa deu uma abertura para falar e você tem algo luminoso para falar, fale. Se você não tem nada luminoso, às vezes não vem. Se você não está inspirado, não tem, fica quieto. É, verdade. Só silêncio. O silêncio muitas vezes é o que vai ser ótimo. E, aliás, essa prática que a gente vai fazer é uma das coisas para você cultivar o silêncio. Né? A Exatamente. Eu ia te meditação, falar pra gente pegar esse link, sabe por quê? Deixa eu te falar, vamos fazer uma parte 2 passando o Natal? Vamos fazer a parte 2 porque eu vou fazer terça-feira um Puja, já vou até deixar esse lembrete aqui, a transmissão de energia com a Patrícia Pio, Puja, com a Sueli Ferrares tocando pra gente e tal. E aí, passando o Natal, vamos fazer uma parte 2 porque, gente, realmente voou o tempo, sério, impressionante é, como você é fantástico. Tá todo mundo aqui elogiando e tal. Vamos fazer 5 minutinhos legal. de silêncio, e aí, Então vamos. infelizmente, a gente vai ter que interromper, mas fica uma Tá, palhinha pra você voltar na próxima, se você puder, tá. tá? Só para como eu que vou conduzir, que hora que eu tenho que parar? Tipo 8 e8h29? meia mesmo, 8h29, é. Não, porque aí você vai falar alguma Isso, são coisa ou 5 a gente minutos. Não, corta? não, infelizmente não, gente. Sinceramente, eu vou até me ligar pra controlar o tempo da próxima, porque você hipnotiza, sério. Ai, Eu desculpa. jurava que ainda tinha tempo. Eu até falei, não, tá tranquilo. Sério, eu jurava que ainda tinha tempo. Agora eu realmente percebi como voa o tempo quando tá interessante, né? Nem percebi, nem Legal, não senti devia. passar. Sério. Então, Bom, 5 então, minutinhos de pausa e a gente só então despede do vamos lá. pessoal e você volta. Você volta depois do Natal? Você topa? Volto, Então, claro. show. Tá Ê, bom? porque o pessoal tá Então, olha só. amando aqui. Ah, tá todo mundo falando, "Dodô, adorei, tem que voltar, demais, Que fantástico. bom, Sério. que bom. Nem vai dar pra ler os Então, olha só. comentários, mas Eu assim, vou eu já tocar vi o que o pessoal sino. amou. Então, eu vou tocar o sino e vou dar uma breve orientada para a gente ficar pelo menos um minuto, todo mundo só em silêncio. Tá bom? Aí eu Tá toco ótimo. de novo para a gente voltar. Tá bom? Vamos Que lá. hora tá marcando o seu relógio aí? São oito e Que hora... vinte e quatro. 8h24. Então tá bom. Então tá show. Beleza. Vou tocar para a gente começar o silêncio, ok? Vamos lá, fechem os olhos, E pessoal. eu vou Vamos conectar orientar, tá bom? aqui. É, Eu vou orientar, eu rapidinho, vou mas vai orientar. ser uma conexão profunda. Feche os seus olhos. Desculpe que caiu o meu tripé. Não sei se vocês estão ouvindo. Continua ouvindo? Agora estamos ouvindo. Aham. Fechando os olhos. Procure deixar o seu olhar, mesmo com os olhos fechados, direcione o seu olhar como se você estivesse olhando para a ponta do seu nariz. Mantendo esse olhar parado, completamente parado. Nós vamos observar a respiração. Antes disso, nós vamos relaxar o nosso corpo de cima para baixo. Perceba o topo da sua cabeça. Relaxe o topo da sua cabeça. Relaxe todo o seu couro cabeludo. Relaxe o seu pescoço e ombros. Relaxe o seu peito e suas costas. Relaxe o seu quadril e suas pernas. Procure manter o seu corpo totalmente relaxado. E vamos respirar fundo, inspirando e expirando 3 vezes. Inspira pelo nariz, expira pela boca, deixando todo o ar sair.
A partir deste momento, a sua respiração fica apenas pelo nariz. E você observa a respiração. Apenas observe, não interfira. Como que você estivesse observando um carro pela janela e que você não pode interferir na velocidade deste carro, você também não pode interferir na sua respiração. Procure não interferir. Inspire e expire naturalmente, sem nenhuma interferência. Apenas observe. Se a sua respiração estiver mais curta, não tem problema. Apenas observe. Mantenha o seu olhar parado e observando a respiração. Vamos fazer isso por 1 minuto. Devagarinho, procure voltar a sua atenção para os seus olhos. Abre devagarinho seus olhos. Deu menos de 1 minuto, gente. É porque eu realmente vi hora. Eu não sei se o Instagram corta. Aí eu terminei assim. Não, não corta não, mas a campainha vai tocar daqui a pouco. Olha só, eu quero agradecer imensamente. É para deixar um gostinho de quero mais, né? Eu quero agradecer imensamente a oportunidade, a honra que foi participar aqui com vocês. E, enfim, realmente muito, muito bom estar na companhia de vocês, tá bom? Muito, muito feliz. Quem quiser me seguir aí, tem os dados todos, pode falar comigo, é muito fácil. Bem fácil falar comigo, tá bom? Ashbel 1811, tá lá, postei lá no Stories. Ashbel, querido, muito obrigada. Ficou aquela vontade realmente de continuar. A gente tinha planejado, gente, 10, 15 minutos de meditação. Vamos fazer dia 28, pode ser? Logo depois do Natal, o quintazinho, o primeiro quintazinho depois do Natal? Dia 28. Peraí, esse eu não vou fazer. Tem que ser o Vai outro. viajar? Tá. Então tá bom. Então eu vou ver uma data com você depois e anuncio aqui Isso. pra eles, tá bom? Ou pode Isso. ser na terça, dia 26. A gente faz um momento zen em vez de ser quinta zen. Vamos ver, eu vou alinhar com você e a gente anuncia. Mas eu quero muito que você volte, porque ficou um gostinho de quero mais. Gente, quem quiser fazer perguntas, me manda aqui no inbox, porque aí quando ele voltar, eu já trago pra ele algumas questões pra gente falar, né? E a gente medita com mais tempo, realmente. Porque eu quero muito que você guie, porque foi muito bom e você tem uma energia, uma luz que realmente é única. É a Então, luz que eu botei aqui para iluminar, ó. é esse tripé, né? Sei. Vou comprar esse tripé. Onde vende? Vende aí pra gente, vende aí. Vai vender pra caramba. Então tá, querido, muito obrigada. Sua energia é sempre maravilhosa, de verdade. Gente, eu não senti o tempo passar. Falei, ih, tá tranquilo, ainda falta. Gente, você é encantador, viu? Ó, parabéns e muito obrigada, tá? Quero que você volte aqui com a gente. Todo mundo amou. Não vou nem poder ler aqui, mas ó, todo mundo falando, o André de Santana tá falando, professor, uma máxima antiga diz, o hábito não faz o monge, mas hoje essa regra se invertiu na sociedade, é o hábito que faz o monge, o que pensa disso? E a seguir cenas do próximo capítulo. Já temos uma pergunta aqui, me mandem no inbox, quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fora isso eu já li vários elogios para você, todo mundo agradecendo, falando que adorou, que esse momento está precioso, que querem que você volte. Sucesso total, Asbelzinho. Vamos organizar isso então, tá bom? Beijo, querida. Valeu. Beijo grande. Pessoal, boa noite. Obrigada pela presença. A gente volta, né? Eu dou notícias para vocês. Mais um sininho. Beijos. Beijo. Tchau, tchau.